escritor, filósofo, educador, professor universitário, palestrante, mas eu queria também apresentar como empreendedor educacional. Mário Sérgio Cortella, uma honra, um prazer estar recebendo você aqui. Mário, você já esteve em Alagoas? Olha, esse ano é a primeira vez que eu estou no mês de novembro, dezembro, no final do ano. Mas a primeira vez que cá estive faz 40 anos, em 1975. Nos últimos 40 anos, devo ter vindo a Alagoas, no mínimo, umas 100 e poucas vezes. Seja para palestras, debates, às vezes para lazer, às vezes para eventos, né? E, portanto, tenho uma apreciação imensa, né, que não é demagógica pelo Estado, e mais ainda, a observação nas últimas décadas do fato das pessoas estarem saindo de dentro de si e dando um passo para além daquilo que é a conformidade, né, com a situação existente e a construção de uma realidade que possa ser melhor. Mário, empreendedorismo. Eu vou focar esse tema que nós tivemos a Feira do Empreendedor agora há pouco. Na sua avaliação, seria ou é importante que o professor também seja um empreendedor? E se caso sim, quais as características que ele deveria desenvolver como professor empreendedor? Uma pessoa que empreende é aquela que sai do estado em que ela está e procura construir uma situação, né, posterior que seja melhor do que o que ela tem. Portanto, alguém que recusa a conformidade, alguém que quer edificar uma obra na qual ela tenha um resultado, seja em relação ao projeto, seja em relação à condição negocial. Um professor ou uma professora tem que ser empreendedor de si mesmo. Afinal de contas, nós somos uma atividade que lida com vida, vida é processo e processo é mudança. Num mundo de mudança, quem, dentro da docência, não souber empreender, isto é, criar futuro, preparar o próximo passo, ir buscar em vez de aguardar, ele não consegue fazer aquilo, né, de maneira completa. Na minha carreira, por exemplo, eu tive que empreender a minha formação em várias situações, ir buscar, ir atrás, me estruturar com outros, avaliar a circunstância. Portanto, né, aquilo que, com muita clareza, o paraibano, né, grande, especial Geraldo Vandré, cantou um dia e todo mundo entende. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mário, eu assisti um vídeo seu, você falava sobre a questão de quem eu sou, quem nós somos, né? Um vídeo extremamente lindo, complexo, mas muito bonito. Você vai lá desenhando e tal, até chegar, vamos dizer, na essência, se possa entender do ser humano. Humildade, ela realmente faz toda a diferença para o empreendedor, para o educador? Um empreendedor ou uma empreendedora que não for humilde, ele cairá fácil, porque ele se suporá já completo, inteligente, perfeito. A expressão perfeito em latim significa feito por completo, feito por inteiro, isto é, já terminado. Assim como existe um menor aprendiz, existe um maior aprendiz. Eu sou o maior aprendiz, estou sempre em processo de formação. A humildade, ela é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que há coisas que ela ainda não sabe. E há coisas que ela pode saber e outras que ela precisa e saberá procurá-las. Por isso, um empreendedor que não tiver a humildade como uma das suas qualidades, ele deixará de sê-lo em breve. Vou, bem rápido, pedir aqui para que você possa deixar para quem estiver assistindo a gente, Mário, conselho, uma dica, um conselho de um grande educador, de um grande profissional, um grande líder como você, para quem quer ter sucesso na carreira profissional. O sucesso é exatamente a intenção do propósito daquilo que se deseja. O que eu quero com o que faço? Qual é a finalidade? E aí eu vou buscar. Mas há uma regra forte em relação a isso, que é que eu não posso fazer qualquer coisa, que há coisas que não podem ser feitas porque elas negam a minha comunidade, elas ofendem a decência, elas envergonham a minha família. Por isso, o sucesso ele é decisivo, mas não a qualquer custo. Há um custo que, embora possa, não deve ser pago. Qual custo é esse? O custo da degradação daquilo que é a nossa intenção. Quais são os valores de convivência ética que essas novas gerações conosco carregam? Eu, quando me mudei para São Paulo, em 1967, quase ninguém aqui houvera nascido, eu vim com a família e uma das primeiras coisas que eu quis entender é porque que aquela cidade se chamava São Paulo. Eu não gosto de estar nos lugares sem saber qual é a origem das coisas. E é claro que eu fui procurar, e sabem muitas e muitos aqui, quem está no auditório ou no saguão agora nos vendo pelo telão, sabe muito bem que a cidade de São Paulo ganhou o nome
porque ela foi fundada no dia 25 de janeiro. E o dia 25 de janeiro, na crença dos cristãos, é o dia em que um judeu chamado Saul, que era um inimigo, né, da religião cristã, ele aderiu à mensagem cristã. É interessante porque esse homem, na crença dos cristãos, Saul, outros falam Saulo, mas o nome original é Saul, ele voltava, né, no relato cristão, voltava de Jerusalém em direção a Damasco, na atual Síria, essa Síria conturbada, e no caminho, ele que estava voltando de perseguição aos cristãos, o cavalo que ele estava, o sol bateu muito forte, o cavalo empinou e ele caiu. Caiu e mordeu o pó. Tem gente que tem que morder o chão para entender algumas coisas. Tem gente que tem que cair do cavalo para entender melhor as coisas. E aí ele caiu, ficou momentaneamente cego por causa da luz solar. Aliás, algumas pessoas têm que ficar um pouco cegas para poder enxergar melhor. E aí, naquele momento, segundo a crença cristã, esse homem, Saul, decidiu que ele ia aderir à mensagem do cristianismo. E ele passa, portanto, a ser um discípulo. Interessante, para ele aprender a ser humilde, o nome dele foi mudado. E ele então deixou de se chamar Saul e recebeu o nome latino de Paulus. Não sei se sabem, acho que sim, mas Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim significa pequeno. Esse homem, a partir daí, passou a escrever cartas sobre ética. Cartas sobre ética. Carta ao povo da cidade de Corinto, de Roma, de Tessalônica, de Filipo. Essas cartas os cristãos chamam de epístolas também.